projeto Pensar e Fazer Arte, que é um projeto dedicado à difusão de elementos culturais, educacionais. Tenho a grata satisfação de receber no estúdio da TV PUC o pesquisador, o expert em ópera e música, Sérgio Casoy, para a segunda parte de nossas 3 entrevistas, não é? Sérgio, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Muito obrigado. É um prazer muito grande conversar sobre ópera com você e com o seu público. Muito obrigado. Sérgio, o que é ópera? Você poderia explicar para o telespectador? Posso, rapidinho. A mais multimídia de todos os tipos de espetáculo que alegremente pega emprestado elementos de figurino e de iluminação do teatro, se apoia numa orquestra sinfônica que originalmente teria sido inventada para fazer música sem palavras, usa alegremente recursos da literatura e cria uma espécie de teatro que, em vez de ser falado como no teatro de prosa, é cantado. É através da voz, do canto, que o artista de ópera se comunica com o seu público e através do canto dos vários personagens é que se conta uma história. Então, assim como no ballet você conta uma história através da expressão corporal, assim como numa novela de televisão ou numa peça de teatro você conta a história através do texto falado, na ópera a gente usa de todos os recursos musicais para contar uma história, que pode ser uma tragédia, um drama ou uma comédia. Ótimo, que bela definição, e rápida, e sucinta. Qual é a estrutura principal da mais interdisciplinar das manifestações artísticas? A ópera. A ópera, nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, nasceu de uma tentativa de recriação do teatro grego da antiguidade. Então a estrutura é muito similar à do teatro, é uma divisão em atos, e cada um desses atos é dividido em cenas. Muito antigamente, no início, lá com Monteverdi, no Barroco, as óperas costumavam, assim como o teatro de prosa da ocasião, ter 5 atos. No decorrer do tempo, no período barroco, mais tardio, essa divisão cai para 2 atos muito grandes, as óperas cômicas sempre são em 2 atos, e modernamente, no tempo de Verdi e Puccini, a estrutura roda entre 3 e 4 atos. As óperas francesas, que inserem sempre um grande ballet na representação, são normalmente escritas no século XIX com 5 atos. Com 5 atos. Algumas com 4, evidentemente. Quer dizer, as coisas variam de 2 a 5 atos, enfim. Sim. Tá? E cada um desses atos divididos em cenas, mas não em muitas cenas de forma a não haver necessidade de muita troca de cenário. Sim. Na época em que as óperas no século XIX foram escritas, não havia recursos tecnológicos, então a troca de cenário para cada cena representaria fechar as cortinas 20 minutos e perder a continuidade. Tá? Certo. Então a estrutura visa também, digamos, o aspecto prático do espetáculo. E há óperas de um ato? Sim, há uma série delas, né? E isso, lá em Rossini, no início de Rossini, é aquilo que se chama de farsas. Farsa era um tipo de comédia que levava este nome porque todo mundo sabia que aquilo que estava sendo representado era uma comédia que não era de verdade, era uma brincadeirinha. Essas farsas eram feitas para serem apresentadas numa noitada de teatro que abria com ballet e depois um pouco de canto, né? Ou vice-versa. No final do século XIX, no início do século XX, com o advento do verismo, falo evidentemente de Cavalleria Rusticana e Pagliacci, os custos para montar óperas tradicionais estavam ficando muito grandes, de óperas com muitos atos, muitos cenários e muitos personagens, reduziu-se o formato para óperas mais curtas de um ato por uma questão simplesmente comercial. E em óperas como essas duas que eu citei, principalmente Pagliacci e Magnífica, você pode contar toda a história que 50 anos antes contaria em 4 atos, num ato só, porque ela é muito bem feita e muito concentrada. Muito bem. E qual é o papel do coro dentro de uma ópera? O coro, a utilização do coro varia ao longo da história. Logo no início, a ópera tem coro. Aí, quando se descobriu que os cantores do barroco que faziam muito sucesso, que eram os castrati, eram o que levavam o público ao teatro, os empresários resolveram acabar com o coro para gastar o dinheiro do coro aumentando o cachê dos cantores. Então você tem um período que as óperas não têm coro e o corinho final que existia no fim dessas óperas era feito pela somatória dos 5 ou 6 personagens principais. Evidentemente, com o classicismo, digamos, Haydn, Mozart, o coro regressa, não com um papel fundamental na ópera, mas sempre como se fosse algo acessório
que canta aqui ou ali representando o povo, representando o exército, só como cor local. Mas a partir de um certo momento, eu vejo como momento emblemático para o coro o Nabucco de Verdi, a ópera que começa praticamente a terceira ópera, mas a ópera com a qual a carreira dele tem início, que é uma ópera de 1842. Ali o coro é uma espécie de, se me permitir o trocadilho, de individualidade coletiva, porque o coro, além de comentar a ação, ele faz parte, principalmente os hebreus fazem parte como uma entidade coletiva de todo o desenrolar do drama, e o coro passa a ser muito importante. E a partir deste momento, a utilização do coro nunca mais é periférica, embora às vezes possa ser até pequena. Ela sempre participa da ação como um personagem que pode, às vezes, ser um pouco mais principal, um pouco mais secundário. Então, o papel do coro é importantíssimo, além da beleza da música que a somatória das vozes traz para o palco, né? Polifonia e tudo mais. E o papel dos solistas? O que vem a ser um solista de ópera? Solistas são os equivalentes no teatro falado aos personagens principais, né? Há tipos de vozes que são, a partir do romantismo, associados a tipos de personagens. Então, se eu te perguntar, que voz que você pensa para um velho sacerdote venerando e muito bondoso de longas barbas brancas? O que ele é? Um barítono ou um baixo. Justamente, porque a voz escura, dentro dos padrões do romantismo da ópera, lembra um pouco mais a idade e a autoridade. Sim. O jovem apaixonado, o tenor brilhante. É o tenor brilhante. Sim. E o soprano, que ele ama desesperadamente, é a mocinha do papel principal. Sim. Meio soprano será a inimiga do soprano ou a mãe. Sim, ou né? a mãe. Tá, então, existe um território extremamente bem delimitado que o público esperava no século XIX a partir do romantismo. Isto porque até o classicismo, e principalmente no barroco, um general vencedor de muitas batalhas podia ser feito simplesmente por um soprano e ninguém no público se incomodava. Já que o grande canto era dos castrati, que eram de voz ambígua, digamos, que representavam sempre personagens como deuses do Olimpo ou grandes heróis, não eram personagens comuns, por isso o seu canto não era comum. Então os solistas são aqueles que devem carregar a ópera nas costas porque representam e cantam os papéis principais. É isto. E o que é um dueto? É quando dois cantores cantam juntos, o que quer dizer que podem cantar ao mesmo tempo ou um cantar e outro responder. Num dueto de amor, Romeu e Julieta do Gounod tem vários duetos. Às vezes o Romeu declara o seu amor à Julieta e a Julieta imediatamente responde. E às vezes, em momentos de grande paixão e de enlevo, ambos cantam juntos. Um dueto é uma cena a dois. E um trio? Uma cena a três, um quarteto a quarto. Nós vamos até quinteto, sexteto e septeto. Do octeto para frente, a gente, de preguiça, já chama de concertato, porque concertare como em italiano como em Macbeth. Concertare em italiano quer dizer combinar. Combinar. Tá, então... O concertato do Macbeth é maravilhoso. Sim. E o sexteto... Foi o Verdi que escreveu, portanto é maravilhoso. E o sexteto da Lucia de Lammermoor também Lucia, que você tem, é maravilhoso. E você tem nas Bodas de Fígaro de Mozart algo que a cena em que, logo depois que o conde ali abriu a porta, que vem chegando todo mundo, o dueto se transforma em trio, depois entra mais um, se transforma em quarteto, ele vai brincando com uma arquitetura extremamente bem feita, e você tem, quem estiver interessado em ver essas divisões, que assista essa cena aí das Bodas de Fígaro de Mozart. E o que é uma ária? O nome área é uma coisa maravilhosa de inspiração. Área em italiano quer dizer ar, né? Que tem a ver com fiato, com fôlego. Área é um solo, né? É o momento em que um cantor está cantando sozinho, sem mais ninguém abrir a boca. Lógico que com a evolução da ópera, com a história, você tem vários tipos de área. Você tem área com coro, na qual eventualmente o coro pontua uma outra observação do cantor. Você tem aquilo que em italiano se chama aria com pertichino. Pertichino é um personagem bastante secundário. É uma ópera que você conhece bem, a Lucia de Lammermoor, a primeira área regnava nel silêncio. Sim. A Lucia que canta, a sua criada, ou dama de companhia, Lisa, às vezes interfere e fala uma coisinha ou outra, sem cantar. Desiste desse amor tão funesto. Sim. Então, essas pontuações são áreas com pertichino, tá?
A área surge já ali no Orfeu de Monteverde, a primeira área da história, a gente tem o Possente Espírito, né? E a partir dali, ela vai tendo vários formatos. Ela pode ser uma área precedida de um recitativo, antes da área precedida do recitativo, que é tipicamente do classicismo de Mozart. No período barroco, o centro da ópera é a área, porque há muito poucas cenas em conjunto, e é a chamada área da capo, quer dizer, o formato que a gente diz é A, B, a linha. A é uma música com texto, depois tem o ritornello, tem uma outra musiquinha com texto, e depois volta para o A, que a gente chama de a linha, porque aí é para o cantor mostrar toda a sua habilidade. Então ele canta novamente a mesma melodia que ele cantou no início da ópera, da capo, do começo, da cabeça, é isso que quer dizer, ele volta, mas ele tem que cantar levemente diferente, fazendo ornamentos diferentes para mostrar a sua habilidade atlética de cantor. Lucia di Lammermoor é fantástica. Lucia di Lammermoor, você tem várias áreas, tem a chamada scena completa do século XIX, que Rossini codificou e que todos os autores até 1865, 70 utilizaram, que é feita de recitativo, que é aquela parte mais faladinha, depois Sim. a área propriamente dita, o cantabile, e depois a cabaleta, que também é uma área, mas aquela rapidinha, né? Sim. Então, se você tomar a famosa cena do Duque do Rigoletto, ele canta Ella mi fu rapita, quando soube que a Gilda foi roubada dele, né? Depois que ele expõe o tema na área, ele toma a decisão, onde ele canta Par mi vedere lagrime, parece que eu a vejo chorando, né? E quando ele finalmente fica sabendo que a Gilda foi trazida para ele ao palácio, ele explode numa cabaleta de alegria que encerra a cena com agudos e sempre combinada com o coro. Maravilha. Tá? E de onde vem o enredo da ópera? Em 95% dos casos das óperas que se encenam atualmente, o enredo da ópera é garimpado em peças de teatro de sucesso. Tá? Exemplos claros, Rigoletto, de que eu falava agora, nasce de Le Roi s'amuse, o Rei se diverte, de Victor Hugo. La Traviata nasce da Dama das Camélias, do Alexandre Dumas. La Bohème de Puccini nasce de Scène la vie de la Bohème, do Henri Murger. Madame Butterfly de Puccini nasce da Madame Butterfly, que é uma peça de teatro do Belasco. Né? Então, quando esta peça de teatro fazia sucesso, imediatamente se tratava os compositores iam assistir, né? Se inspiravam, e a grande fonte dos textos de ópera italiano são de peças de teatro francês. E tratavam-se de adaptar a peça de teatro para o formato de uma ópera, que é uma coisa feita por um poeta especializado que é o libretista. Se chamava libretista. E tinha esse nome porque ele escrevia o libreto. E o libreto, que é o texto da ópera, que é um poema versificado com o texto da ópera, se chama libreto porque, em uma certa época, ele era entregue pelo libretista ao compositor num formato pequeno de um livrinho. Libro italiano, piccolo libro, libretto. Por isso que esse poeta específico que reduz a ópera para o formato, reduz a peça de teatro para o formato da ópera, se chama libretista. E houve algum compositor que compôs seu próprio libreto? Uma série deles não conseguiram trabalhar com libretos dos outros. Na Itália, Leoncavallo escreveu todos os libretos das suas óperas. Richard Wagner, na Alemanha, escreve todos os libretos de todas as suas óperas, e a famosa tetralogia ele escreveu de trás para diante. Ele começou contando a história da morte do Siegfried, depois ele achou que precisava explicar por que o Siegfried morreu, depois ele achou que precisava explicar por que ele nasceu, e depois achou que precisava explicar o que aconteceu antes dele ter nascido. Aí ele foi fazendo a tetralogia de trás para diante, o texto, né? A música ele compôs na ordem correta. Maravilha. Tá? Maravilha. E o que vem a ser um soprano? Depois que o filho do Manuel Garcia foi um cantor importantíssimo, que foi o primeiro Don Giovanni nos Estados Unidos, foi um grande cantor. A família dele, até os netos, foram cantores e gente ligada à música. Um dos filhos dele, o Manuel Garcia Filho, que além de barítono era laringologista, formado em medicina, escreveu em 1851 um tratado chamado Tratado da Arte do Canto. Ele conseguiu botar uma certa ordem nas várias tentativas de classificação que existem para as vozes desde a Idade Média. E aí ele definiu 6 tipos fundamentais de vozes, 3 para os homens, 3 para as mulheres. Então, indo do mais agudo das mulheres para o mais grave dos homens, nós temos soprano, mezzo-soprano, contralto para as mulheres,
tenore, barítono e basso para os homens. O soprano, portanto, é o mais agudo dos tipos de voz humano, que é uma E a voz coloratura? feminina. A coloratura é um subtipo do soprano. Os sopranos, para não ir muito longe, porque cada escola tem suas classificações diferentes, mas os sopranos na Itália são divididos em leggero, cujo sinônimo é coloratura, muito agudo, que praticamente não chegam às notas graves, nem médias, são difíceis para ele. Depois você tem um soprano chamado lírico. No meio alguém inventou um lírico leggero. Bidu Sayão, por exemplo, era um lírico. O né? spinto. Depois você tem um lírico spinto. Spinto é particípio passado do verbo italiano spingere, que quer dizer impelir, empurrar, que é como os agudos para esse tipo de voz têm que ser feitos, empurrar através dos metais da orquestra para que a voz seja ouvida. Mas tem que ter suavidade no canto amoroso o suficiente para ser lírico também. Sim. E, finalmente, o soprano dramático, que tem a voz mais grave de todas. Tem agudos, mas são agudos eletrizantes, são agudos pesados, fortes. Não tem agudos delicados como o soprano leggero. O termo coloratura nasce muito antes da invenção da ópera, quando os professores de canto, querendo fazer com que os seus alunos passassem a cantar de forma mais elegante, começaram a substituir as notas branquinhas, as semibreves, que valem quatro tempos, por notas pintadinhas de preto para serem executadas no mesmo tempo daquelas branquinhas. E na gíria dos estudantes se passou a falar em annerire, quer dizer, pretejar, nero, né? Ou colorare in nero. Então, da gíria dos estudantes, lui ha fatto quella partitura una coloratura. E daí, então, a coloratura é aquela coleção, a sucessão enorme de notas semifusas, quadrifusas, rapidíssimas. Muito rápidas, né? Que, portanto, todas elas são pintadas de preto na partitura. Né? É um canto sempre vocalizado. Quer dizer que o compositor escolhe uma vogal A ou E, e ali ele pendura 250 notas, e coitado do soprano ou dos outros cantores tem que executar tudo aquilo. Né? Tá bom? Que maravilha. E qual é o seu soprano favorito? Essa é uma pergunta dificílima, tá? Eu tenho algumas do coração, tá? Eu gosto muito das antigas gravações da Cláudia Muccio. Sou enlouquecido tanto por Tebaldi quanto por Callas, né? Amo de paixão Mirella Freni, porque todas essas cantoras, de uma certa forma, tiveram a habilidade e a inteligência de escolher os papéis corretos para suas vozes, que é o que faz delas grandes cantoras. Realmente não foram sambar no terreiro do vizinho. E poderia citar uma série de outras. E mezzo? Mezzo, Cecilia Bartoli, sem dúvida. Maravilhoso. Há controvérsias a respeito, mas eu digo que se o Rossini tivesse vivo, ele ia ficar felicíssimo de ver a forma como esta moça é capaz de uma inteligência muito grande. Não é uma cantora delicada, você ouve as gravações, você ouve a respiração, esse tipo de coisa, mas a habilidade da coloratura natural que ela tem, porque não são só os sopranos que cantam coloratura, qualquer registro canta ali coloratura, sim. Até os baixos no barroco faziam. Mas o jeito que Bartoli faz de forma italianíssima, né? Depois, no campo verdiano, que é uma outra especialidade, eu tenho dois grandes amores que eu tive o grande prazer de conhecer pessoalmente, Fedora Barbieri, já falecida, e Fiorenza Cossotto, hoje em fim de carreira, mas grande Açucena no Trovador, grande cantor. Né? Maravilhoso. Tá. E nos dias de hoje, há uma grande coleção de novos meio-sopranos surgindo, tá? Já com alguns anos na praça, Olga Borodina, por exemplo, uma cantora inesquecível, né? E esta moça, Obraçova também. E esta moça que surgiu há pouco tempo, Elina Garantica, que tem feito Cenerentolas e Barbeiros de Sevilha, lá em Nova York, é alguma coisa digna de nota. Né? E tenor? Eu, pessoalmente, Beniamino Gilli, Yossi Bjorling, Enrico Caruso, Tito Schipa, aqueles antigões. Né? Ainda. É que a gente cresce ouvindo, né? Sim, a gente cresce ouvindo. Né? Todos eles com algum canto datado, todos eles com algum defeitinho, todos eles com algum maneirismo, mas grandes intérpretes também. Os últimos grandes, eu diria, que está em falta tenor no mundo, né? Tenor é uma coisa que, além da voz, é um carisma. Isso está em falta. Talvez porque o transporte de avião e a utilização excessiva de DVDs... Você não acha que falta escola? Falta tempo, como a mídia, principalmente o DVD, é feita para consumo rápido, você tem que trocar os rostos a cada 4 ou 5 anos na ópera, porque senão não vende DVD. Então, você não vai ver ninguém... Pavarotti é o último tenor italiano de uma linhagem daqueles cantores que duravam 40 anos. Isso não existe mais.
Estão sendo usados, infelizmente, como produto de consumo durante 5 ou 6 anos, depois desaparecem da mesma forma que surgiram. É uma pena. Você toma um exemplo como Roberto Alagna, por exemplo, um cantor que explodiu há 10 ou 15 anos atrás, continua cantando na Itália, tem a sua carreira bem feita, mas ele deixou de ser o cantor da moda já. Ele passou da moda. Ah, sim, é uma questão de moda, não é uma questão de moda. Lógico que uma boa voz e uma boa presença física ajudam bastante, né? Claro. O tenor da moda hoje, nos papéis líricos, pinto, é o Rolando Villazón, um mexicano excelente, mas que está voltando, acho que este mês, agora, depois de quase 6 meses mudo, porque a excessiva utilização da voz acabou fazendo com que ele tivesse algum problema, que ele teve que parar e se tratar. Né? Esse é o perigo. Porque existe uma grande diferença entre cantar no microfone e cantar num teatro de ópera. Um teatro de ópera necessita de uma técnica primorosa a fim de que a violência que é feita ao aparelho fonador não seja tão prejudicial, porque realmente é uma violência e é força. Precisa saber usar. Precisa saber usar. Você tem um músculo aqui que é o diafragma, você tem que ter uma coluna de ar bombeada por esse diafragma, Sim. que passe através das cordas vocais com a boca completamente aberta, sem fazer força. Ninguém canta com a garganta. Não dura muito, não. E a posição, a utilização do aparelho fonador para o canto é completamente diferente da fala. Sim. Com toda a dificuldade que existe em projetar uma voz numa sala de 5.000 lugares, eu diria que você aguenta muito mais cantando uma hora do que falando uma hora, com a voz colocada. Diz que Caruso tem habilidade de uma projeção vocal, mesmo era uma voz pequena, mas com uma projeção que era capaz de furar o teatro. Quer dizer, a emissão. Não é? Precisa definir direito o que é uma voz pequena. Você pode estar dizendo que uma voz pequena é aquela que não tem agudos ou graves, é uma extensão pequena, ou você diz que é uma voz de volume pequeno? Em volume pequeno. Aí eu não vi pessoalmente, só conheço. Eu também não, né? É isso que eu li. Mas parece que ele tinha bastante volume, sim. Né? O que o Caruso tinha, essa habilidade de projeção, é porque a sua constituição física lhe permitia. É assim, antes da invenção, para que existe a caixa do violino embaixo das cordas? Não é para segurar as cordas. Aquilo é um alto-falante. É um alto-falante. Uma caixa acústica. Como o nosso peito é para as notas de peito. Deus, quando fez as criaturas, fez 2 caixas acústicas. Sim. Fez o peito, onde você tem as notas médias e graves, aí a chamada região da passagem, quando a voz passa por aqui, e vai ressoar nesta caixa craniana, que é a cabeça. Né? Sim. A cabeça é o outro alto-falante. Caruso tinha a cabeça bastante grande e tinha cavidade bucal enorme. Ele podia colocar um ovo de galinha na boca e fechar a boca e ninguém perceberia que ele estava com um ovo na boca. Como ele sabia usar o arco palatino muito bem feito, né, ele criava uma câmara de ressonância na boca que projetava a voz. Muito disso é físico, Sérgio? Sim, sem dúvida alguma, mas é treino também, exercício. É treino, né? Sim. Mas muita coisa já vem com o indivíduo, não é como um volume, por exemplo. Sem dúvida alguma. É como um atleta, não sei, como um nadador. Tal. Tem que haver o gosto e o desejo de fazer, mas algum atributo eu imagino que a gente nasça com ele. Né? Agora uma última pergunta, porque o nosso tempo urge. Ruge. Qual é a diferença entre técnica e interpretação? Faz diferença na performance de uma ópera? Faz como num jogo de futebol. Qual é a diferença entre a técnica e a interpretação do jogador com a bola no pé? É a mesma coisa. A técnica, evidentemente, é a escola. Né? Na técnica estão embutidos o estudo de música, de canto, leitura à primeira vista. E a forma de emissão, a forma de... Os vocalizos, exercícios. Agora, quando isto tudo está pronto, alguém tem que trabalhar com o cantor, se ele não fizer próprio, para mostrar para ele, olha, o seu personagem ele é mau. O seu personagem é um apaixonado, o seu personagem é bobo. É um desafio a cada ópera fazer um personagem diferente. E se a interpretação não ficar muito bem plasmada, o cantor corre o risco de fazer o papel dele mesmo em todas as apresentações. Sim, né? Fazer uma comédia como faz uma tragédia. E aí o espectador que não é do ramo fala, puxa, ele cantou bonitinho, mas estava chato. É porque a interpretação teatral, né? O que você precisa para fazer uma boa ópera é um ator-cantor. Esta é a definição correta. E isso que é difícil atingir. Isso que é difícil. Né? E para o telespectador agora, onde que eles poderiam ler mais a respeito de
todos esses Não, aspectos se eu que puder você fazer acabou de propaganda, mencionar. há um livro Pode que sim, um dos claro. meus livros se chama A Invenção da Ópera ou a História de um Engano Florentino, onde está narrada ali como a ópera surgiu por engano quando se tentou reconstituir o teatro grego e todas as partes dos solistas, o que é coro, o que é orquestra, o que é diretor de cena, o que é diretor musical, está tudo ali descrito de uma forma Didática. didática eu fiz para os meus alunos de uma forma fácil de compreender. E esse volume tem também a história do surgimento da ópera, ela vai até o momento em que Veneza cria o teatro pago, porque a ópera no início é um assunto só de cortes extremamente erudito. Né? Então é um momento importante quando... É aí que ela começa a ser cara. E aí que ela começa a ser feita em função do público. Aí muda a característica completamente. A hora que alguém pagando um bilhete vai ao teatro, ele quer ver aquilo que lhe interessa, sob pena do teatro ficar vazio. Né? Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado e até a próxima vez. E né? até a próxima vez.